Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um encontro do Clube de Leitura de Adorim. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, com tantas pessoas queridas, alunos, ex-alunos, professores, leitores. Sintam-se muito acolhidos e que seja um momento aí de bastante discussão, né? Boa discussão aí para nós. Quero só dar alguns recadinhos, né? Falar um pouquinho como que vai ser. Não sei se tem alguém que está aí no Clube de Adorim pela primeira vez. A gente sempre fala que é um lugar para que vocês se sintam em casa, se sintam acolhidos, se sintam muito à vontade para trazer mesmo as impressões de leitura. Se é um livro que você ainda não leu, não tem problema. A gente sempre fala que todo mundo sai dos encontros do clube com vontade de conhecer os livros que porventura ainda não tiveram a oportunidade de serem lidos, né? Bom, eu vou dar alguns recadinhos que eu gostaria de dar no final, mas eu vou antecipar, porque hoje eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo. Mas a gente vai ter na instituição, semana que vem, o Congresso Internacional, e o Clube de Adorim vai marcar presença lá. Nós vamos ter uma mesa de discussão sobre mulheres na literatura. Então, já queria deixar esse convite para vocês. Vou mandar depois por e-mail, como se inscrever, tudo gratuito e tudo mais. Não vamos ter só essa mesa, né? Vai ter uma mesa sobre... uma professora da área de letras também vai falar sobre luto, como repensar as questões da morte. Ela vai analisar o filme Capitão Fantástico e vai trazer algumas questões aí também desse período do luto na pandemia. Vamos ter uma série de questões, de atividades para quem gosta de literatura e quem gosta dessa área de leitura. Teremos também dois concursos. Um concurso de mini-contos e poesias, e teremos também um concurso de curta-metragem. Tá? O mini-contos e poesias eu vou passar lá para vocês também. Está muito simples, né, os critérios. E o de curta-metragem, o único pré-requisito que seja uma adaptação literária. Então, participem, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que gostam de escrever. Vai ser muito bom ter os textos de vocês lá. Beleza? Queridos, é isso. Agora sim a gente pode dar início aí à discussão. Então, o Clube de Leitura de Adorim é um clube que tem o intuito puramente de promover a literatura, levar a comunidade, formar uma comunidade de leitores, e a gente está aqui hoje para falar sobre o livro, né, da Aline Bey, que é Pequena Coreografia do Adeus. Tainá, pode ficar à vontade, vamos lá. O que eu fiz? O que eu fiz de errado, Deus? Olha aí se está certo. Você não está conseguindo ativar, Tainá? Espera aí. Pronto. Vai lá. Acho que agora é meu. Acho que você desativou o chat também, Karina. Só antes de começar a nossa discussão, eu queria lembrar que nós estamos com a votação aberta para a gente escolher a nossa próxima leitura, né? No final do encontro a gente vai encerrar a votação, então vou colocar o link aqui no chat para quem ainda não votou, votar. Nós continuamos no tema de mulheres na literatura brasileira e as opções estão bem interessantes. Agora sim a gente pode continuar, cara. Pronto, pessoal. Gente, eu tô doente, viu? Hoje eu tô meio devagar, mais do que eu já sou. Vamos lá. Então, a gente vai começar com quem? Gustavo? Isa? Fiquem à vontade. Ou eu posso começar também. Aí vai depender da sequência que vocês quiserem, né? Se quiser começar pelo resumo, se quiser começar um pouquinho falando sobre a autora.
É um livro diferente demais, né? Hoje eu Deixa eu falar um pouquinho sobre a autora, aí a gente já começa a falar sobre a obra, certo? Bom, gente, só dar então essa apresentadinha na nossa autora dessa obra, né? Como a gente está tratando, né, desse tema de mulheres na literatura brasileira e com esse foco na literatura contemporânea, né? A gente tem conhecido aí algumas autoras que talvez na normalidade não chegariam até nós, né? Então, é um movimento interessante que a gente está fazendo e dar essa apresentada nessas autoras também é uma parte importante, né? Principalmente essas obras mais recentes, né? Que estão aí na nossa contemporaneidade literária. Bom, então a Aline, ela é uma autora de São Paulo, ela nasceu em 1987 e durante uma boa parte da adolescência e jovem adulto ali da vida dela, ela estudou as artes cênicas, né, dos 14 aos 21 anos. Então, ela já tinha essa intenção de contar histórias, só que através do palco, né, do teatro, da atuação. Então, era uma parte grande da formação da autora, até ela trocar o estudo das artes cênicas pelo estudo das letras, né, planejando ser uma professora de literatura. Então, ela começa, nesse momento, a ter esse contato com escritores, né, da sua idade, autores contemporâneos dela, e sente aquela, vamos dizer, autorização, né, para escrever, convivendo no meio literário, para poder contar as histórias de uma outra forma que não através da atuação do teatro. Então, ela estreia propriamente na literatura em 2017, com a primeira obra dela, que é O Peso do Pássaro Morto. Essa obra que foi bem premiada, né? Ela venceu o Prêmio São Paulo de Literatura e o Prêmio Toca, e também foi finalista do Prêmio Rio de Literatura. Ela chegou a vender aí mais de 32 mil exemplares, tem hoje, inclusive, uma publicação na França. Então, essa obra de estreia da Aline já chegou com um grande destaque para a forma que ela escrevia, né, que era um grande diferencial que a crítica colocava na obra dela, mas também com destaque para a temática que ela trouxe, né, que envolvia aí o sofrimento feminino, né, com esse foco na narrativa dela. Só que na primeira obra, ela trouxe uma personagem mais velha, né, do que a gente leu aqui em Pequena Coreografia. Ela retratou em O Peso do Pássaro Morto a vida de uma mulher que é marcada por um trauma aí dos 8 aos 52 anos. Então, nessa estreia dela, ela traz um tom mais pesado mesmo para a história, um tom talvez mais desesperançoso, né? Ela mesma cita que talvez isso se deva pela maturidade da personagem, né? Que ela tratou uma personagem mais velha, então o tom da narrativa era um pouco mais pesado. E aí, no segundo livro, que é o que a gente vai falar hoje, foi lançado em 2020, ela volta a tratar, né, da dificuldade de carregar as dores enquanto mulher, mas já apresentando aí uns caminhos de esperança, vamos dizer assim, né? Uma personagem mais jovem que consegue ter uns relances de se desprender de alguns sofrimentos. Então, nessa obra a gente acompanha, né, essa personagem narradora, que é a Júlia Terra, em duas fases da vida dela, né, na pré-adolescência e no início da fase adulta, e a gente acompanha ela desde pequena, lidando com uma mãe violenta, que foi abandonada, um pai ausente, que foi abandonado, e que abandona uma filha. Então, é uma história de abandonos, uma grande história de abandonos, né, que ela traz nesse livro. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre enredo, narrativa e as nossas impressões mais para frente. Eu só queria trazer um último destaque aqui, para justamente o que a Isa falou, né, que é o estilo da Aline Bay, né, a forma da escrita da Aline Bay, né, que ela traz um pouco dessa própria formação dela nas artes cênicas para a escrita dela, né, com elementos de prosa, de poesia, mas também de dramaturgia. Ela mesma relata que
ela busca unir, né, essas vocações de atriz e de escritora, uma escritora-atriz ou uma atriz-escritora. Inclusive, ela tem um hábito de gravar os próprios textos para trabalhar a oralidade dos textos dela, né, para ver a musicalidade do texto dela. Então, ela se preocupa com a forma que as palavras vão ocupar na boca das pessoas se forem lidos em voz alta, né? Então, ela traz essa preocupação para o estilo dela, desde a escrita, né, a forma da escrita, até a musicalidade do texto. Então, eu acho que essa é a identidade, né, desse estilo da Aline Bay, que traz um novo fôlego, né, para essa literatura contemporânea e que, pessoalmente, foi algo que me pegou e me instigou demais nessa literatura dela, né? Não só o tema, né? Não só a narrativa que ela traz, mas muito da forma que ela traz. Eu acho muito legal trazer esse destaque, né, para um estilo de literatura e não só para a história que está sendo contada, né, mas como ela está sendo contada e como que isso impacta, né, na nossa percepção mesmo da história, né, nossa impressão da narrativa. Mas, enfim, esses eram meus pontuamentos sobre a Aline Bay. Acho que a gente já pode falar mais diretamente sobre o livro em questão da nossa noite. O Gu, só uma questão aí da autora que eu acho interessante, antes de passar para a Isa. Eu achei, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela, e eu vi que ela teve, ela, né, assim, muito por conta do trabalho, da qualidade do texto, da sensibilidade na escrita, mas uma coisa que foi muito forte para a divulgação do trabalho da Aline Bay foram os clubes de leitura. E eu fiquei pensando nisso, né, nessa importância dos clubes, porque ela parece que ela está nos top lá da autora mais lida do Leia Mulheres, né, que esse grupo aí de leitura que se espalhou, né, tem vários encontros aí no Brasil todo, e ela é uma das autoras mais lidas. Então, eu estava ouvindo um podcast que ela falava, né, como que o Leia Mulheres foi importante para a divulgação do trabalho dela, e porque a gente tinha uma divulgação antigamente, né, que era uma divulgação que saía só ali das editoras. E agora, com essa questão dos clubes de leitura, dos próprios booktubers, dos canais, né, como que esse diálogo da autora com os leitores, como que isso diminuiu, né? Então, eu queria chamar a atenção, porque a gente está aqui num clube de leitura falando sobre ela, né? E ela tem essa relação tão linda aí com Leia Mulheres. É isso. Vou passar para a Isa, então, e depois eu faço as considerações que eu tenho da obra e da autora. Pessoal, vou dar só sequência no que o Gustavo começou, né? Falando sobre a questão da obra, vou fazer um resumo, na verdade, não resumo, mais um apanhado do que a obra é, né? O Pequena Coreografia do Adeus, como se diz, a Aline Bay pegou o abandono e fez uma dança, né? Disso mesmo, né? Uma dança extremamente poética, né? A primeira coreografia né, de despedida, que a personagem Júlia, que é essa personagem que a gente acompanha nessa leitura, uma menina de 9 anos, ao decorrer depois, né, até da transição da sua adolescência para a vida adulta, é o abandono dos pais, né? Ela já começa o livro com os pais se divorciando. E ela é fruto de um casamento que é falido, né? Ela é fruto de um casamento que, ao que a gente lê, não é um casamento que deu errado ali só no fim, não. É um casamento que não foi bom em momento algum. E desse casamento fica um núcleo familiar extremamente pequeno. É ela, o pai e a mãe. A mãe, a Vera, né, uma personagem extremamente presente na obra, claramente ali com transtornos narcisistas. Eu até ouvi a Aline Bay comentando que ela foi estudar psicanálise para poder criar melhor a personalidade da mãe, né? É uma mãe que centraliza tudo nela, né? E desconta muito as dores dos próprios abandonos da menina. E, como eu falei para vocês, o livro vai trabalhar com essa transição, a história de vida da Júlia, né? Todos os abandonos que ela sente ao longo da vida,
a questão da superação da própria solidão também, porque a Júlia vai buscar na arte essa superação da solidão, né? Ela até, mais precisamente por meio da escrita, tem uma parte que ela fala, né, que escrever um diário deve ser como jogar um balde de água suja no ralo do quintal. Então, ela usa da arte como forma de superação. O pai, né, nesse processo, a mãe é extremamente violenta, como o Gustavo falou. O pai, nesse processo, ele é ligeiramente melhor, mas ele é extremamente ausente, de certa forma, né? E é muito interessante para mim, assim, dentro da obra, o extremo dos pais, né? A mãe, ela vai ficando com a separação, ela fica cada vez mais amarga. Enquanto o pai parece que vai experimentar um rejuvenescimento, né? O pai brilha, né? O pai passa a brilhar, né? De certa forma. E uma coisa também que é interessante, que a gente tem contato com a Júlia desde pequenininha, né? Até a Júlia já no início da vida adulta, com seus 20 e poucos anos, que é quando ela sai de casa. E essa saída de casa é muito marcante. Ela vai morar numa pensão, porque o que se espera? O que tira uma mulher de casa, socialmente falando? A gente tem duas opções. Ou essa mulher está indo estudar, hoje, né? Hoje essa mulher ela tá indo fazer uma faculdade fora, alguma coisa, ou ela vai casar. Então, essa saída de casa marca a mãe de uma maneira muito pungente, muito forte, né? E isso deixa uma mágoa muito grande na mãe, porque é uma espécie da Júlia não viver uma vida que ela não viveu, né? Indo separar dela, abandonando ela. E eu, particularmente, passei por uma situação parecida. Então, esse livro mexeu muito comigo. Não, de forma alguma, eu não tive uma Vera dentro de casa, mas essa questão do sair de casa, essa questão de deixar a mãe, né? Deixar ali a figura materna, é algo que gera uma mágoa muito grande na Vera, né? E aí a gente vai vendo desde essas peripécias da saída dela de casa até essa reconciliação com essa figura materna, através, inclusive, da aceitação. Então, é um jogo bastante psicanalítico a obra, assim. Basicamente, é por aí que a gente pode abrir o leque para as nossas discussões, né? Eu fiquei apaixonada, eu torci muito para que fosse Pequena Coreografia do Adeus a nossa leitura. Muito bom, Isa, os apontamentos. Uai, se eu puder, eu gostaria. Eu fiz, gente, um texto e eu trouxe um pouquinho as citações que eu gostei e os apontamentos. Se eu puder ler, peço licença aí para ler. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. É bem pequenininho, tá? Bom, Pequena Coreografia do Adeus. Passei um bom tempo pensando nesse título, tão bonito. Na vida, por vezes fiz como Clarice, li livros só porque tinham nomes assim, expressivos. Ela contou isso numa entrevista, que escolhi os livros só pelos nomes, sem nem saber nada dos autores. Um dia, eu ainda abro uma enquete sobre os títulos, o título mais bonito dos autores mortos. Morangos Mofados, Olhar os Lírios do Campo, Do Amor e Outros Demônios, Em Busca do Tempo Perdido, Perto do Coração Selvagem, Olhos d'Água. Basta começar a escrever para me perder nas veredas. Eu falava sobre o livro da jovem escritora Aline Bey, Pequena Coreografia do Adeus. Tantas questões ele me trouxe. Que dança você faria numa despedida? Como é crescer no abandono e ainda assim ter que dizer adeus ao que nunca se teve? O que precisa morrer para que possamos viver? O livro conta a história da pequena Júlia, que tenta lidar com a separação dos pais, a violência em casa e o não lugar no mundo. Eu me chamo Júlia Manjuba Terra e não acredito no amor. Se eu pudesse escolher, gostaria de me transformar em uma música, porque além de bonita, ela desaparece quando desliga o rádio. Como professora de literatura, eu diria que o romance é uma poesia em prosa, mas a melhor definição mesmo eu ouvi no outro dia. Os textos da Aline Bey parecem versos soluços, entrecortados, como quem toma fôlego quando dói o viver. O que me deixa triste é que meu pai me abandona muito.
A minha mãe, ele abandonou de uma vez, mas comigo é pior. Ele fica me abandonando devagar. Uma busca para encontrar um lar dentro dela mesma. Madame, a senhora que já renasceu tantas vezes, o que a senhora tem a dizer para mim que sou apenas casca? Veja, dia desses gostaria de ser uma presença por inteiro. Que conselho a senhora daria para alguém que é fruto de um amor devastado? Me conte. Amamos a possibilidade de a pessoa ser exatamente aquilo que projetamos nela. Os estranhos não nos doem porque ainda não nos decepcionaram e se mantivermos tudo a uma boa distância, seguirão sendo essa doce incógnita. Se todas as situações que vivemos têm o seu peso e sua sombra, como chegar à superfície e respirar? Ou, como questiona a própria autora, como entrar em contato com quem a gente pode ser e não com o que fizeram da gente? Pequena coreografia do adeus fere docilmente com o corte de uma narrativa triste e melancólica, mas nos cicatriza com o afago da poesia. Te devasta e depois te acolhe. Sabíamos que a vida, ainda que fosse a nossa maior ruína, era também a nossa única salvação. Aprendemos com Júlia, na ficção, que talvez, de fato, crescer seja ir dizendo adeus às coisas. Livro lindo, leitura recomendadíssima. É isso, gente. Fiz minhas considerações em forma de texto. Achei lindo, tocante, chorei, grifei várias vezes, ainda mais que eu estou isolada em casa. Eu li com muita sensibilidade esse livro, comecei a ler domingo, viu? Fui muito indisciplinada nesse encontro do clube. Comecei a ler domingo, e quem não leu ainda, leia, porque a leitura é muito rápida. Acho que a minha leitura deu 2 horas e meia. É muito rápida a leitura. Até por conta disso, né? Porque a gente está tão acostumado a falar de prosa poética, mas e quando é poema em prosa, né? É um poema em prosa. É lindo, é lindo. Tainá, você quer fazer alguma consideração antes de passar para o pessoal? Não, acho que a gente já pode abrir a fila. Só levantar a mãozinha, pessoal, para ficar mais organizado. Pode ir, Jéssica? Muito emocionante que a Karina falou, me tocou muito o livro, eu fiz alguns recortes também. Eu achei legal que o Gustavo falou da história da autora com as artes, né? Parece que realmente ela traz uma cena pra gente. Aí depois ela traz uma reflexão pra gente respirar, aí depois traz mais uma cena para você impactar. Eu achei muito interessante. E eu pensei em umas referências também de filmes e livros também, que depois eu vou indicar. Mas eu tinha até tirado foto da minha tela do Kindle, que depois que eu fui descobrir como é que destaca no Kindle, que fazia muito tempo que eu não lia pelo Kindle. Mas quando ela, tadinha, menstruou na cama e vai ter que lavar o colchão, a mão que a mãe dela não deixou ela lavar nenhuma peça, né, na máquina, ela começa a ver o movimento rítmico, né, da máquina de lavar roupa. Então tem essa coreografia de impactos, né, de solta, puxa. Então achei muito bonito essa parte que cita o nome no livro. Tem também sobre os estranhos, que a Karina até destacou, que eu achei muito interessante, porque o estranho é uma pessoa que você vai descobrir sobre ela. E você aguentar a sua família, os seus amigos, com tudo que você sabe sobre eles, isso também é uma grande aventura, né? Você conseguir lidar com isso. E também, deixa eu ver, essa relação sobre maternidade, faz uns meses que eu assisti Objetos Cortantes, que é uma série muito boa, e fala também sobre uma mãe que é bem narcísica. Aí você fala assim, amanhã é vilã da história. Tem outros personagens, mas tem um livro que é muito legal, fala sobre essa maternidade, que não é fácil, né? Que é errado romantizar a maternidade como se a mulher nascesse, né, para ser mãe, ou que ela vai ser uma boa mãe. Não é sobre isso. Tem também Filha Perdida, que é novo na Netflix, com a Dakota 50 Tons de Cinza, uma atriz que ficou muito famosa com esse filme. Tem também a protagonista, que ela fez, acho que, o pai. E agora Heartstopper também, que é uma série muito legal, adolescente, ela também está participando. Então fala que ela chegou numa etapa da vida dela
que ela tem uma perda assim, do contato das filhas, e mostra como que ela é no presente do filme, mostrando como que ela se sentiu com essa perda e como que ela vê a Dakota Johnson, né, dos 50 Tons de Cinza, e o que ela sente vendo a mãe no desespero, porque cuidar de uma criança não é fácil, né? Então mostra um pouco de maternidade. E um outro recorte que eu fiz, deixa eu ver aqui. Ah, só um minutinho. Os personagens masculinos, eu fui me confundindo assim, gente, porque eu li igual a Karina, eu terminei de ler no domingo, mas eu comecei a ler antes. Aí o Vegas, que era o lutador, eu não quero dar muitos spoilers, mas quando eu vi que ela ficou com um cara que eu achava que não tinha nada a ver, depois ela ficou com assim, gente, essa personagem ela vai se descobrindo, né, no decorrer da história, achei muito interessante. E como que ela lida com o corpo dela, né, que ela sente um afeto pela mãe quando a mãe está adormecida, no inconsciente, né, entrando, assim, na fase do sono, que a mãe dela tira as barreiras, né, que ela sofreu tanto com a avó, né, da Júlia, a mãe da mãe, né? Então mostra como que a mãe dela tenta ser forte, trazer uma referência de, assim, como lidar com a vida, ser forte, e depois, quando ela está quase entrando no sono, que ela consegue ter contato com a filha dela de uma forma mais amorosa, deixar essas barreiras caírem. E uma última referência, que é Caminho do Verão, um filme novo na Netflix, tem uma cena, eu não quero dar spoiler, mas é muito interessante, que a protagonista ela é adolescente. Aí ela vai e fala assim, eu vou... Você não assiste nada, Isadora, eu assisto a protagonista fala assim, você parece estar desistindo, pai, da sua nova família. Aí ele fala assim, mas às vezes eu acho que eu não tenho vocação. Aí ela fala assim, não, na verdade você nunca desistiu, na verdade você nunca tentou ser um pai. Assim, gente, que surra na cara. É óbvio, porque muitos homens, eles não têm essa cobrança da sociedade de ser pai. Você põe um filho no mundo, a mãe cria. Muito é falado sobre isso no podcast da Carol Moreira, Modus Operandi, que ela fala que com Drauzio Varela, o maior sofrimento das presidiárias é porque elas deixam os filhos com alguém estranho, assim. E os homens presidiários, eles sabem que tem a esposa, tem a irmã, tem a mãe, tem a vizinha. Então, essa presença é muito constante, um apoio para o homem, e a mulher não. A mulher tem que se virar sozinha, pois o filho no mundo é teu. Então, vou parar de falar um pouco. Mas foi muito bom o livro, eu achei muito emocionante. E eu falei para a Tainá que estou criando coragem para assistir, para ler o primeiro livro da autora, porque se eu fiquei chocadíssimo com esse livro, o outro vai ser muito mais pesado. Então, se eu criar força, eu falo para você. Muito boas considerações, Jéssica. Eu acho que é um livro que traz muitos diálogos mesmo, né? Muitas discussões assim acerca da maternidade e da paternidade mesmo, como você colocou, né? Isa? Apesar, eu fiz a leitura desse livro, eu chorei, né, com a Karina lendo os trechos. Deixa eu abaixar minha mão aqui, que o Gomit mandou abaixar minha mão. Chorei com a Karina lendo os trechos aí. Esse livro eu li em janeiro, eu terminei de lê-lo em janeiro, e eu não reli para o encontro, sabe? Então, claro que ficam uns fragmentos na cabeça da gente. Eu falo que das leituras que a gente faz, fica-se muito mais a sensação do que a memória específica, né, de cada detalhe, né? Às vezes a gente demora tá lendo um livro, passa um tempinho, né? Pega ele de novo para dar continuidade, a gente já esqueceu muita coisa, né? Já tem que retornar muita coisa. Mas algumas situações assim me chamaram. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei desesperada com a leitura. Eu fiquei assim. Eu me identifiquei em muitas questões. Na página 17 do livro impresso, ela fala, né? As surras que eu levava eram as surras que minha mãe levou, em looping. Na minha pele, na pele dos filhos que ainda não tenho. É o que chamam de karma, ou carregar uma pedra involuntária no coração. Eu sempre falo, a gente sempre fala, né? Na minha família, pra gente, a nossa geração dos primos, né? Os meus irmãos e tudo mais, pra gente tentar não repetir padrões. Porque a gente enxerga muito nas nossas mães, coisas da nossa avó, por exemplo, coisas das quais a gente muitas vezes não gosta, não gostaria de repetir com os filhos, mas que involuntariamente a gente vai acabar repetindo em algum
em algum nível, né? Então, essa parte tá difícil para mim ler, gente. Eu tô. Depois, na página 55, também me bateu um desespero muito grande quando eu li, porque ela fala assim, ó, é uma pena que a maioria das nossas avós vão embora antes de virarmos pessoas que sabem aproveitar uma conversa. Né? Muitas vezes nossos avós falecem, a gente é extremamente jovem, e quando eu li isso aqui eu fiquei desesperada, porque eu não sabia, e sei muito pouco ainda, né? Tive a chance de perguntar um pouco para o meu pai, eu não sou próxima do meu pai também, porque eu não sabia absolutamente nada do meu avô paterno. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei nada. Será que ele era uma pessoa interessante? Eu queria muito ter tido a chance de bater um papo com ele. Até para perguntar, né? Pô, o que será que aconteceu, né? Bom, mas isso aí são intimidades, né? Como se diz. Eu tô levantando a mão de novo, perdão. E depois, eu coloquei aqui também da página 85, página 86, que é, aliás, antes disso, eu até pulei para essa parte do meu avô, né? Na página 52, tem o. Também em mim, aos poucos, fui percebendo que nenhuma relação que eu estabelecesse no futuro viria sem esta conta da quebra, da inocência quando as pessoas se casam, elas não ficam juntas para todo sempre. Então não há segurança com nada e com ninguém. Isso também, isso aqui sou eu. Acho que eu faço terapia por causa disso. Acho que a fonte da minha terapia é isso. Como assim? Não é nada seguro? Amanhã, então, alguém pega, levanta e vai, leva as coisinhas e vai embora? Mesmo que eu saiba que eu também posso ser a pessoa que amanhã pega, levanta, pega minhas coisinhas e vai embora, entendeu? Mas como assim? Você casa e não é para sempre, né? Isso aí é um negócio. E na página 85 e 86, sobre a descoberta do diário, né? A descoberta da escrita como fonte como uma palavra, um afago, né? Ela recebe um afago da escrita e ela sente um conforto. E depois de descobrir o poder do diário, confesso que isso me machucava cada vez menos. Era quase melhor falar com a folha que apenas escutava silenciosa, mas atenta, quente e sempre receptiva à minha dor. Então foram alguns trechos aqui. Eu parei na página 86, porque senão eu não sobrevivo ao fim desse encontro, não. O coração não aguenta. Isa, eu acho que engraçado assim, né? Pela nossa relação próxima e de tudo que a gente já conversou em vários momentos, eu pensei muito em você nesse livro. E por ter sido uma recomendação sua, né? Eu acho que a literatura tem um pouco. É arte, né, gente? A gente chora no cinema, a gente chora vendo uma série. A literatura tem essa coisa de nos afetar de alguma forma, porque parece que nos lê em alguns momentos, né? A gente se reconhece ali naquela história, que é a arte de contar histórias mesmo. E ela faz isso de uma forma assim, muito sensível e muito dolorosa, porque a gente vai vendo que a menina vai tentando, né? Ela vai tentando e parece assim que ninguém aposta nela, tem uma pedra no pé, não sabe dançar, todo mundo zomba, e assim, ninguém dá vontade de dar um abraço, né? É a personagem que dá vontade da gente ir lá e dar um abraço. E é a coisa do abandono. Vamos lá, eu acho que Zélia e Tainá. Deixa eu ver quem que levantou primeiro. Não sei ver. A Zélia levantou primeiro. Vamos lá, Zélia. Zélia, Está desligado o áudio. Ai, desculpa, gente. Boa noite, pessoal. Bom, esse livro, desde o título, né, a gente já imagina que ele é pura poesia, né? O título realmente já é um título muito poético. E aí, quando eu comprei o livro, fui folhear, eu achei bem bacana, assim, de ver que seria uma prosa, mas escrita na forma de poesia, né? E foi até interessante, porque assim, eu não me identifico particularmente muito com poesia, eu gosto de ler prosa, né? São pouquíssimos os livros de poesia que eu já li, e isso me deu uma oportunidade de ver que é um gênero que eu preciso explorar mais também. E, inclusive,
um livro que estava na minha lista de leituras, né, que eu pretendo, que é Garota, Mulher, Outras, da Bernardina Evaristo, que ganhou o Booker Prize do ano passado, eu acho, né, ou do ano retrasado, não sei. Mas aí, quando eu li a descrição, mas ele é escrito em poesia, eu falei, então não sei se vai ser para mim, né, não sei se eu vou gostar muito, e agora eu já penso, nossa, então agora quero muito ler, porque foi uma experiência muito bacana, esse Pequena Coreografia do Adeus, assim como também me deu essa vontade de ler O Peso do Pássaro Morto, né? Gostei muito da autora. E assim, o trecho, né, que eu queria destacar, que eu acho que perpassa muito, né? Tudo que vocês discutiram muito bem, né? Muito bonito aí. A questão, é um trecho que tem a ver, né, com a solidão de todos os personagens e como que essa solidão acaba definindo a forma com que eles agem, né, a forma com que eles vivem e definindo também a relação deles com os outros, né? Então, no momento que a Júlia é chamada na escola por causa de um ato, né, contra uma colega, na conversa com a diretora, ela chega a falar, a pensar, na verdade, né? Não somos maus, somos tristes e é isso que fazemos com a nossa solidão. Então, eu achei um trecho muito representativo da obra inteira, né? Muito doído também, né? Por ver que, assim, como que o sofrimento ali, né? Então, dos pais, que o casamento não deu certo, da filha, por ver que aquela família foi desfeita, né? E também da ausência do pai e do narcisismo da mãe, mas como que essa tristeza, né, perpassa tudo o que eles fazem, né? Então, não são pessoas más, né? São só pessoas tristes. Então, é isso. O trechinho que eu queria destacar. Nossa, cada trecho dá um arrepio, assim. Dói até o coração. Eu comecei a pensar nessa fala da Zélia. A importância da Aline Bay nesse papel, nesse momento da literatura brasileira, né? Porque depois que eu terminei a leitura, eu fui buscar algumas resenhas, buscar algumas outras opiniões, e eu vi gente falando exatamente isso, que a partir desse livro da Aline Bay, abriram as portas da literatura nacional contemporânea. Então, acho que ela está causando uma impressão, muito devido ao sucesso, eu acho que também pela acessibilidade dela, ela está muito ativa nas redes sociais, conversa muito com os seus leitores, escuta muito a opinião dos leitores. Eu acho que isso está abrindo a porta, esse mundo de literatura nacional contemporânea que muita gente, às vezes, não presta atenção. Eu queria só destacar 3 pontos que me chamaram muita atenção nesse livro, que, primeiro, é a forma. Eu fiquei muito impressionada, muito impactada com a forma em que ela escreve, os versos e como que ela usa da folha toda, assim, e todos esses elementos para contar a história, para complementar o que ela está contando. Acaba que fica uma coisa muito visual. Então, eu lembro de uma parte em que ela vai contar que estava acontecendo determinada coisa bem devagar. E aí ela separou B-E-M. E aí você lê exatamente assim, que aconteceu bem devagar. Então, ela usa muito isso para dar ênfase, às vezes itálico, às vezes uma fonte menor, às vezes uma fonte maior, deixar uma palavra sozinha na linha ou de canto. E achei isso muito, muito grande assim, para a experiência da leitura, assim, complementa muito a história ali que ela está contando. O segundo ponto é que a gente já comentaram aqui, que é sobre a arte, como a arte salvou a vida, a história da Júlia, né? E começa lá no balé, quando a diretora sugere para ela fazer o balé, ela fica muito impressionada, porque eu acho que ela não estava esperando isso, né? Eu acho que ela estava esperando violência, assim, porque ela era tratada com violência, ela cometeu um ato de violência junto com a colega de classe, ela não esperava, enfim, ter essa oportunidade. E aí, mesmo ela não sendo uma boa dançarina, fez um bem muito grande para ela. E aí, depois ela descobre, ao mesmo tempo, ali o poder da escrita. E aí ela vai pensar em ser uma escritora só muito tempo depois, assim, mais para o final do livro, mas nisso a escrita e o diário já salvou a vida dela
durante todos os anos, né? E aí eu acho que entra também a questão, que é o terceiro ponto que eu achei muito forte no livro, que é esse fechamento de ciclos, assim, né? A avó foi violenta com a mãe, abandonou a mãe, que abandonou a Júlia, e a Júlia, ela poderia continuar, né? Ela ser violenta, né? Ela poderia ser assim, mas ela terminou o ciclo ali, e ela resolveu lidar com a vida de uma outra forma, e aí eu achei isso muito bonito. Maria, pode falar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Eu, como sempre, quero falar alguma coisa, né? Bom, quando teve a votação e ganhou, né, a pequena coreografia do Adeus, eu não gostei. Eu falei, eu não gostei, eu queria o outro, eu votei em outro, nem lembro mais qual que eu votei. Aí eu falei, tá, vou ler. Aí quando eu comecei a ler, gente, eu comecei a gostar. E fui lendo, assim, numa empolgação. E é uma leitura realmente rápida, né? Mas eu, como estou com um tempo, assim, bem limitado, eu li em vários dias, mas em pouco tempo eu já tinha lido e adorei. E assim, fiquei encantada com a linguagem, né? Como outras pessoas, eu estou curiosa para ler peso do pássaro morto, porque eu nunca encontrei alguém que escrevesse assim de uma maneira tão diferente, né? Eu achei muito diferente o jeito dela contar a história. Eu achei essa proximidade da poesia dela com o texto teatral, né? Parece que em alguns momentos você tem uma rubrica ali, você lê baixinho quando está pequenininha a letra, né, tem muita coisa do texto teatral que eu achei muito interessante. Achei muita proximidade com esse texto teatral. E, nossa, a história toda me encantou. Essa relação, né, com os pais, é, não me fez lembrar a minha relação com meus pais, não, mas me fez lembrar que eu cresci a vida toda com a minha mãe achando que era essa a visão que eu tinha dela, a visão que essa menina tem. E não é, nunca foi, né, essa visão. E aí eu vi, assim, que talvez a minha mãe tinha essa visão por, é, por achar que a filha sempre vai estar nesse nível de colocar a culpa na mãe por tudo e se aproximar muito do pai, porque eu e meu pai a gente se dava bem, a gente tem o mesmo humor, tinha o mesmo humor, né, de rir, de contar, fazer piada e tal. E nunca, na verdade, nunca foi essa minha relação com ela. Mas eu achei assim, nossa, parece que minha mãe me enxergava desse jeito com ela. E eu até fiquei com vontade de dar para ela o livro e falar assim, mãe, não é assim que eu te enxergo, sabe? É, mas eu achei uma história muito interessante e assim, eu gostei demais. Ela traz muitas reflexões assim que fazem parte da vida de cada um, né? Não tem aquela romantização de nada. É muito bom que vem uma realidade de uma maneira muito leve. E tem um trechinho que vocês falaram muitos trechos, então eu não vou repetir. Tem um trechinho que eu marquei, que eu achei interessante, que foi: se você não criar laços, avisa, vai acabar envelhecendo sozinho, nem o dinheiro te salva. Entenda, uma velha endinheirada é a coisa mais triste, é a cara do deboche. Sabe aqueles quadros de palhaço que ficam com a boca aberta para você jogar bolinha? Então, eu achei muito interessante esse trecho, quando ela fala dessa reflexão, que você tem que criar laços, né? E eu percebo isso, eu percebi na minha família, eu tenho pessoas que não criaram laços, né? Tem pessoas na minha família que não criaram laços. E eles estão sozinhos, já estão mais velhos, já estão sozinhos, e eles falam pra gente, não façam isso, tenham sempre um companheiro, né? Tenham alguém para estar junto, um filho que seja, né? Não é que é romantizar a maternidade nem nada, mas você chega na velhice, você não tem ninguém, né? E quando ela perde o pai, ó, tem spoiler, quem não lembra, quando ela perde o pai, me lembrou, assim, me marcou também, porque eu perdi meu pai não tem muito tempo, né? Então vai fazer 2 anos, então para mim foi ontem, eu lembro dele todo dia.
Então, assim, e quando fala para criar laços, meu pai foi uma pessoa assim, não que nos abandonou, nunca nos abandonou, né? Ele foi casado com minha mãe até o fim, até morrer. Mas, assim, ele não tinha esse apego todo à família, né? E o que eu achei interessante, quando fala de criar laços, ele não tinha esse carinho, esse apego todo, que ela também não via no pai, só que ele ensinou muita coisa para a gente. Ele foi bom em educar, ele foi bom em não sei, o acolhimento dele com a gente era diferente. E acabou que ele, de uma forma não muito carinhosa, ele criou laços com a gente, comigo, com meu irmão, com a minha mãe. Mesmo a gente bravo com eles, né? Com ele, a gente bravo com ele, a gente queria estar junto, a gente queria cuidar dele, né? Não foi aquela situação de alguém que você é um pai que a filha não queria estar perto. Por mais que eu estivesse bravo com ele, eu queria estar cuidando dele, dando toda assistência, né, no fim da vida, que foi o que aconteceu, né, e cada vez mais é, reforçando esse laço, apesar de que ele nunca foi um pai carinhoso. Então, acho essa perda do pai, esse distanciamento que ela tinha com o pai também, essa vontade de ter aquele carinho, me fez lembrar também que eu queria muito ter esse carinho do meu pai, mas não tive, mas também ele conquistou a gente de uma outra forma, né? Então, nessa parte falando de criar laços, eu acho que para mim marcou bastante. Então é isso, eu gostei muito do livro, quem não leu, leia, que ele é maravilhoso. Vocês estão vendo como que é interessante que esse livro fala as memórias da gente, né? Eu acho que traz muito essa questão familiar. É muito difícil, assim, em um momento ou outro, você não se reconhecer, né? Porque a adolescência é um processo difícil, né? Essa passagem da infância para a vida adulta é um processo muito difícil. E no comecinho, a Maria estava falando da questão da forma, né? Teve algumas pessoas que me mandaram mensagem: Karina, tô achando estranho o jeito que ela escreve a si mesmo, usar minúsculo depois de ponto final. A gente sabe que depois assim do modernismo virou tendência você brincar com a disposição das palavras na folha, no texto. O Saramago ele tinha uma escrita já muito diferente, uma pontuação muito diferente, né? E a Aline Bay é uma escritora contemporânea que com certeza é herdeira dessa geração aí dos modernistas, né? Que vai brincar com a questão da forma. E o livro, se vocês olharem, ele está como romance, é um romance, né? Escrito em versos, mas com uma narrativa, tem prosa, né? Então, olha que interessante, porque às vezes a gente gosta muito de classificar as coisas, isso é isso é aquilo, né? E hoje a gente tem várias obras que a gente não consegue classificar. Dentro do que a gente coloca isso aqui? A mesma discussão a gente já teve lá com a Svetlana aquela vez, né? Que nós lemos Voz de Chernobyl. É literatura, é ficção, é literatura ficcional. Então, algumas coisas, elas são inclassificáveis, porque elas transpõem mesmo essas caixinhas que às vezes a gente está acostumado a ver na escola, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu já aproveito para me despedir de vocês. Como eu disse, eu não consegui trocar minha última aula, mas vou deixar aí vocês com essas queridíssimas, né, da curadoria, Tainá, Isadora, Gustavo. Eu vou ficar aqui porque eu que estou fazendo a gravação, mas vai estar só a minha entidade aqui virtual. Débora levantou a mão e depois a Jéssica. Maria lembrou da foto aí, hein? Faz a foto antes de sair. Fazer a fotinho? Vamos fazer. Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. Quem puder ligar a câmera, liga. Fazer a fotinho. Vamos lá. 1, 2, 3.
Ai, não mostrei o livro, gente. Mas tá bom, vai. O meu tá no Kindle mesmo. No Kindle não é bonito, né? Mas é isso, pessoal. Se der tempo, a aula é rapidinho. Se der tempo, eu ainda vou voltar aqui e pegar vocês na discussão no final. Beijo, então passo para a Débora, depois Jéssica, e aí vocês fiquem à vontade aí para alternar com os microfones. Não esqueçam de marcar presença, hein? Estou postando toda hora no chat. Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho, assim, de modo geral, minha opinião. Eu li o livro, assim como a Isadora, já há um tempinho, li mais no início do ano, no meados de janeiro, fevereiro. Então, não lembro com muitos detalhes, assim, mas tem alguns pontos que eu me lembro que me marcaram bastante. Assim, o livro primeiro chegou em mim, né, com algumas indicações de pessoas que eu sigo, de pessoas que eu conheço que têm o mesmo estilo de leitura que eu. E aí, quando o livro começa a aparecer muito para mim, eu falo assim, não, eu tenho que ler esse livro, porque se ele está aparecendo para mim, algo está me dizendo que eu tenho que ler ele. E aí eu tinha visto, né, várias pessoas indicando só a capa, só a capa, só a capa, e eu já achava a capa muito bonita, o título muito bonito. E aí, quando eu fui na livraria, que eu vi, na hora que eu abri o livro, que eu vi aquele formato de texto todo diferente, eu falei assim, eu vou ter que ler esse livro, porque agora eu fiquei curiosa para saber e entender por que ele é escrito assim. Então, assim, o livro ele é lindo de capa a capa, né? Ele tem um título lindo, uma ilustração da capa maravilhosa, a forma do texto, né? A brincadeira ali com as palavras. Então, assim, é emocionante, né? É muito detalhe, muito bem pensado, muito bem produzido. E, assim, algumas considerações sobre o enredo, né? Sobre a história em si. É algo que me fez refletir desde o início, né? Eu acho que é algo que está muito em discussão à tona, ou pelo menos comigo, em todos os lugares que eu vou. A questão da maternidade, da paternidade, né? Como que nem todo mundo nasceu para ser pai e para ser mãe, né? Então, a personagem principal, me esqueci o nome dela, ela, por muitos momentos, sofre, né? Por questões, né? Não resolvidas de seus pais, né? Então, eu falo muito isso, que eu acho que eu tenho vontade de ser mãe, mas eu acho que para eu ser mãe, eu tenho que estar muito bem resolvida comigo mesmo, para eu ter uma responsabilidade muito grande, não questão de criação, da educação não é o suficiente, mas dar o amor, o afeto, o carinho e a responsabilidade emocional de estar criando um ser vivo em desenvolvimento. Né? Então, você tem que estar com muito, muito cuidado. Eu sei que é impossível, ninguém é perfeito, mas o quanto melhor que a gente conseguir fazer, né, para as próximas gerações, para os próximos que estão vindo, para os nossos filhos, eu acho que a gente já vai melhorar um pouco, né? Os traumas, né? Os traumas de infância. Mas, assim, achei muito bonito. A construção dos personagens também é incrível. Você não consegue... eu acho que, assim, ele é bem parecido com os dramas de filmes e séries que eu gosto, né? Você não consegue separar ali vítima e agressor. Todo mundo é vítima, né? Todo mundo sofre com alguma coisa. Todo mundo age conforme algum sofrimento, né? Ninguém é mal, ninguém é bom. Então, gostei bastante disso também. E outra coisa que foi comentado já aí, a questão da violência, né? Me lembrou, me recordou, né, que eu fugi o nome da menina, enfim, mas o nome da personagem principal aqui, ela estava acostumada totalmente com a violência e ela descobre a arte, né, e me lembrou também uma entrevista com o Djonga, o rapper Djonga, que eu escutei no podcast com o Mano Brown, em que ele fala sobre a criação dele, a vida que ele teve, né, na comunidade. Ele é de periferia, acho que de Belo Horizonte, se eu não me engano. E ele fala uma frase que me marcou muito no podcast inteiro, assim, no episódio inteiro. Ele fala que as pessoas daquela região, né, pessoas que são, né, dessas comunidades, elas já esperam violência. Então, elas agem violentamente porque elas convivem com a violência e elas esperam violência. E ele saiu da curva porque ele foi para a arte, né? Então, achei bem parecido aí
essa contextualização aí dos dois, né, do Djonga e da personagem aqui, porque eles saíram da curva. Em vez da violência, eles escolheram a arte, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também, né, como que o livro toca a gente, né, de maneiras diferentes. Vocês falaram vários trechos, várias histórias, várias coisas que vocês correlacionaram com a sua vida. E um trecho que me marcou no momento da minha leitura, eu estava passando por um período assim, com bastante crise e ansiedade, e refletindo sobre os meus objetivos e achando que eu estava muito perdida. E na página 131, tem um trechinho que diz assim: "E para minha surpresa, a madame me pediu calma. Disse que ainda estávamos no começo e que a vida não se resolve em um dia só." Então, esse trecho me marcou muito, né? Eu, depois disso, todos os dias que eu tô com crise, que eu tô pensando que eu tô eufórica, eu falo: calma, Débora, a vida não se resolve em um dia só. Então, é um trecho que eu acho que eu vou levar para mim, assim, para sempre. Então, foi uma coisa muito que me marcou muito, que me emocionou na hora que eu li. E eu acho que foi, assim, um livro incrível, sensacional. Eu nem consegui ler, eu queria ler ele de novo para o clube, eu não consegui ler, porque eu já emprestei ele para 2, 3 pessoas, e falei: não, deixa eu rodar esse livro, porque esse livro tem que ser conhecido, e ele vai rodar aqui, não importa eu perder, depois eu compro outra versão, mas ele vai rodar, porque eu recomendei para várias pessoas, emprestei. Então, assim, amei a leitura. Tá muito difícil escolher as leituras do clube, porque eu quero ler todas. Ou eu já li e eu quero comentar, ou eu quero ler para comentar com vocês. Então tá impossível. Muito obrigada. Agora é a Jéssica, né, Jéssica? Sim, o pessoal comentou algumas coisas. Eu queria saber se podia comentar bem com spoiler, não pode, para mim. Então, gente, assim, nada afeta o que vocês vão ler, spoiler é um pequeno detalhe e a minha reflexão, então, não me odeiem, por favor, mas assim, no diário dela, que ela começa a escrever a história, né, sobre o menino, eu falei assim, gente, quando fala que o menino fugiu de casa e ele faz uma coisa que ele consegue se virar para se libertar na juventude de uma prisão familiar, que ele era tão ligado que ele não, como ele era criança, né, ele não poderia fugir antes. Assim, gente, como que é a arte também, né? Como que é um pouco do que ela queria ter feito, talvez, e um pouco sobre a relação do tio dela com a mãe. O tio é muito violento, a mãe é muito passiva, mas a mãe também tem um carinho de cuidado, mas não evita violência. E a viúva, madame, como que ela é uma... A minha Jéssica tá dando uma travadinha, mãe vocês também? da Júlia, né? A viúva, Aqui também. ela faz... Voltou. Tá voltando. Aí, voltou. Eu só entendi o diário, que tem um tio, não deu para pegar muita coisa aqui, não. É que quando no diário ela escreve a história, o protagonista ele tem a coragem de fugir de casa, ele consegue se virar fora de casa pela arte também, né? Então parece que é um sonho que ela tinha quando ela era criança. Eu pensei assim, nossa, gente, se ela tivesse dado certo no balé, talvez eu teria até saído um pouco desse lar tumultuado. Mas quando ela encontra a madame, que é viúva, na pensão que ela mora, como que ela conseguiu o acolhimento feminino que ela queria da mãe dela, que a mãe dela acaba que é um pouco a ausência do pai, nesse papel de pai. Eu acho que a mãe quis tomar tudo junto. E ela esperava um papel de mãe, de acolhimento, e vem com agressividade, às vezes, o não do pai, né? Que não interessa se é homem ou mulher, né? O papel do pai, mas assim. E um pequeno spoiler que eu queria comentar é sobre as mortes, né? Que acho que a Maria comentou. A Maria comentou, né? Gente, eu lembrei muito do episódio da série Psi, que é do autor Contardo Caligares, que ele é psicanalista. E é uma série, acho que tem umas 5 temporadas na HBO, muito boa. Fala de psicanálise, de como o protagonista, que é psicanalista, ele atende vários pacientes. E tem um caso de violência doméstica que mostra a mulher matando o marido, o ex-marido.
Então, assim, fica no ar, se vocês entenderem quando vocês lerem, ou quem já leu, se entendeu, uma coisa assim, e ela meio que surta depois. E meio que no final, há um surtozinho, né? Então, assim, eu queria deixar no ar, e depois vou encher o saco da Tainá para ver o que ela acha no privado do WhatsApp, para não dar mais spoilers. Mas eu achei que a morte que acontece no livro não foi o real motivo do que falou, acho que foi uma coisa a mais. Só isso. Mãozinhas levantadas. Tem alguém que quer acrescentar, gente? Eu posso acreditar que eu também senti isso aí, que ela falou sobre a morte, né? Mas eu deixei quieto, muita gente não leu. É só um apontamento, né? A Débora comentou sobre maternidade, né? Sobre, né, eu acho que a gente é uma geração, da geração dos nossos pais, não falavam sobre essa questão psicológica, né? Muitos não faziam terapia, né? Psicanálise, enfim. E a nossa geração já é uma geração muito tratada. Em geral, assim, eu conheço muita gente da minha faixa de idade que faz terapia, né? Que se preocupa com essa questão. E aí, meu medo é da gente ficar, né, bitolado ao contrário, né? O medo é de nunca estar pronto, né? Se a gente for esperar e estar com a cabeça boa para Mas adora. mãe, né? Deixa, eu- Acho que eu nunca vou ser mãe. deixa eu só entrar nesse comentário que você falou, que eu passei. Eu sou mãe recente, né? Sou mãe fresca. Tenho um filho de 3 e um filho de 1 ano. E quando o segundo filho nasceu, o mais velho estava com 2 anos e 1 mês. E ele ficou um tempo sem conversar comigo, quando eu cheguei com o neném em casa e tal. E assim, e aí eu tava achando que ele tava triste e não sei o quê. Aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso levar meu filho no psicólogo. Eu tô acabando com a infância dele. Aí eu fui na psicóloga para conversar com ela para ver se ela atenderia meu filho. E quando ela me atendeu, a gente conversou, aí ela foi analisando comigo e tal. E aí eu descobri que não era meu filho que estava sentido, era eu que estava sentida. Porque eu estava com um neném novo e não estava conseguindo sentir que eu estava dando a atenção necessária para ele. E a gente refletiu juntas e viu que o problema não era ele não estava tendo problema, ele estava comendo, ele estava brincando, ele estava tudo. Eu que achei que ela estava triste. A gente refletiu que eu que estava com problema e nessa sessão eu chorei tanto, tanto, tanto e me libertei dessa culpa. Então, assim, a gente nunca está preparada, mas se a gente está com os filhos, a gente vai, como se diz assim, vai aprendendo junto com eles. Gente, dizem, quando nasce a criança, nasce uma mãe também, viu? Nossa, eu fico sempre muito chocada com essas coisas, gente. Essas coisas me geram muito impacto, porque eu quero muito ser mãe, e ao mesmo tempo falo, meu Deus, completamente louca, como é que eu posso ser mãe? Né? Toda atrapalhada da cabeça, né? E Tainá, Gu, Acho que tem muita gente quietinha aqui nesse encontro ainda. não, eu falo pouco. Então. Eu falo pouco desde quando eu não era da curadoria, né, Gustavo? Eu acho que o final é uma coisa que a Jéssica trouxe agora, que a gente precisa conversar, né? Esse final tumultuado, meio aberto e meio aberto, assim, eu acho que. Eu até perguntei pra Tainá, assim, Tainá, termina assim mesmo, ou vai cheio a versão errada do livro? Acho que a minha versão do Kindle tá incompleta, porque o livro acabou e não terminou. Mas comenta aí, gente, o que vocês acharam desse final? Como eu li ele em janeiro, eu não estou apegada ao desfecho em si. Eu acho que a Jéssica devia falar sobre esse desfecho, já que ela começou, né? Então, é assim, a mãe dela, elas vão passar o Natal juntos, sabe? Ela chega na casa da mãe dela, aí a mãe dela tá esquecida, ela nem tava esperando, ela meio que tá em transe, assim. Aí elas comem, ela tinha até falado assim, mãe, eu não quero comer carne, porque, na verdade, ela não gosta mais do gosto da carne da mãe dela, então ela inventou que tava começando a ser vegetariana.
Aí ela saiu embora, não dormiu na casa da mãe dela e foi visitar o pai. Quando ela chega na casa do pai, o pai dela tinha morrido. Então, tinha os policiais lá e coisa e tal. Aí depois que um tempo passa, tem o velório e essas coisas, ela vai... O povo fala assim, foi um assalto, porque tudo deixa no ar, né? Nunca conta corrido o que aconteceu. Foi um assalto, e ela sempre ficou aquilo na cabeça. E depois, no final, mostra que a mãe dela surta, parece que ela tá com Alzheimer, parece que ela tá, tipo, fora da caixinha. Aí mostra que, por isso que eu lembrei da série Psi, porque mostra a protagonista da série, que ela sofreu violência doméstica, e ela tira a filha dela de casa, e chega uma noite que ela vai para casa do ex-marido e mata ele e fica em surto, assim, em transe. Ela não lembra o que ela fez, acontece isso, né? Esses ataques, assim, de pessoas que sofreram alguma violência. E meio que a mãe dela era muito apegada ao passado. E ela fala assim, tem até um comentário que a mãe conversa com uma pessoa na rua, fala assim, essa pessoa que eu conversei, Júlia, ela é mais bonita que você. Eu falei assim, gente, como que a mãe fala que uma outra menina mais bonita que a própria filha? Tipo, que noção de maternidade. Jesus Cristo, eu achei horrível. E aí mostra como que a mãe dela... né? A análise traz isso. Sim, sobre o feminino, né? Sobre você ter que ir na mãe para você ver o que é o feminino e voltar e ser uma outra mulher, que mulher é uma, não é todas as mulheres são iguais, por isso que homens formam um conjunto e mulheres não gostam de se vestir parecido com outras mulheres. Então, assim, a gente gosta de ser a nossa versão do feminino e mostra como que a mãe fica incomodada com a viúva, que é tão bem resolvida, né, da pensão, que é um sentido de acolhimento que a mãe dela nunca conseguiu passar para a filha dela, a não ser no devaneio antes do sono. Então, assim, eu achei muito legal o final, mas ficou em aberto, né? Eu falei, gente, será que a mãe dela matou meus pais? O que vocês acham? Nossa, eu acho muito legal, assim, conversar com outras pessoas sobre livro, porque sobre um mesmo livro lido, né? Porque aí, assim, às vezes você vê que uma outra pessoa tem uma visão da história que você nem imaginou. Para mim, na verdade, nem passou isso pela cabeça. Para mim, o surto da mãe foi assim, porque elas, né, secretamente, ela sempre foi apaixonada pelo ex-marido. Então, assim, muito do que ela até foi para a Júlia, eu acho que foi um reflexo desse abandono que ela teve do marido. Tem até uma parte do livro, agora eu fechei aqui a minha página do Desculpa, mas assim, um trecho que eu tinha marcado, que eu achei muito interessante, que ela fala que a mãe dela era, na verdade, uma mulher que perdeu as suas ilusões, então será que é por isso que ela se tornou de aço? Uma coisa assim, né? Ela reflete isso porque durante as noites a mãe dela se tornava carinhosa, enfim. E aí, então, para mim, nem passou pela cabeça. Foi mais assim, ele morreu mesmo, porque foi um assalto. Mas aí, ao ver que o marido morreu e que não havia jamais, né, uma possibilidade de reconciliação, né, então ela surtou talvez por isso, né, porque, no fundo, ela nunca aceitou ser abandonada pelo ex-marido. Então, mas é legal a gente ver, assim, como que existem outros pontos de vista sobre a história, né? Como que sempre fica tudo muito aberto. E, na verdade, eu, assim, eu não me importo muito com finais abertos, né? Eu até gosto, às vezes, porque a gente tem essa mania de querer sempre que as histórias, elas fechem, e de preferência com um final feliz, né? Então, a gente sempre quer, então a Júlia foi feliz e nunca mais sentiu solidão, enfim. Então, a gente sempre tem essa coisa. E a vida não é assim, né? Não necessariamente, infelizmente. Então, e o livro, ele trata sobre uma coisa, o livro, ele trata sobre o processo de formação da personagem, né? Ela até fala quantas Júlias eu perdi para chegar a essa Júlia que eu estou agora. E não assim, ao final que ela tem. Não, foi o processo da infância, da adolescência, do início da vida adulta, mas só foi mostrando os traumas e como a arte ajudou a superar esses traumas. E pronto, né? Aquele pedaço ali, para mim, tá bem fechadinho, né? Então, eu particularmente não tenho muito problema assim com finais abertos, não. Eu até acho interessante. Mas o que você...
Eu esqueci o microfone. Mas o que você achou da mãe dela ter aquele comportamento estranho no Natal? Foi, assim, um sentimento que perdeu o amor dela? Eu achei tão esquisito. Eu acho, gente, e coincidência. talvez, porque ela teve isso no Natal antes da morte do pai, né? Mas para mim, o Natal já foi um reflexo da filha já tê-la abandonado. Então, assim, a filha saiu de casa, então ela já não estava bem. Aí agora o marido morre, então ela fica pior. Então, eu acho que é isso, né? Enfim, a mãe era muito narcisista, mas no fundo, e não só no fundo, né? Pessoas narcisistas às vezes têm isso, né? De querer os outros em redor delas e elas que têm que ser admiradas, enfim. Então, por mais que elas maltratem os outros, elas não fazem isso de uma forma intencional, né? É meio que uma forma de tentar manter as pessoas na prisão delas. Não sei, isso para mim. Mas foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Acabou de sair da casa da mãe, foi na casa do pai. O pai tava morto, entendeu? Isso que eu fiquei assim, gente, a mulher fez alguma coisa. Agora, pra mim, ela já matou. 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 Né? E sobre... passado na minha cabeça. Mas agora tá muito claro. Natal não, gente, foi só coincidência. Jéssica, eu acho que matou sim. Eu acho que ela surtou e aí surtou e depois esqueceu, porque aquilo estava no íntimo dela. Ela foi guardando a mágoa, guardando. Gente, eu reconheço, sabe o quê? Não o ódio, mas assim, a falta de paciência que minha mãe atingiu com meu pai. É porque meu pai, ele era machista. Então, ele maltratou ela verbalmente por muito tempo. Nunca agrediu fisicamente, mas, assim, psicologicamente, verbalmente. Ele falava tudo que era para desagradar. E, assim, ele faleceu tem 2 anos, com 77 anos. Então, ele foi criado nesse ambiente machista, em que a mulher foi criada para servir o homem. E minha mãe foi criada para servir o homem também. Eles tinham quase a mesma idade. E eu vi isso e eu ficava super magoada com essa situação. E eles nunca separaram. E aí chegou um tempo, meu pai gostava, ele tinha um bom humor, assim, era estranho isso, porque ele maltratava ela psicologicamente, mas ele tinha um bom humor com todo mundo, ele é muito educado, todo mundo gostava muito dele, sabe? Aquela pessoa que os de fora amam e os de dentro, tipo assim, conhece a face cruel? Mas aí, com isso, ela juntou tanta mágoa, minha mãe, que chegou um tempo que ele falava umas coisas que eram engraçadas, na verdade, naquele momento era engraçado, dava para rir. Minha mãe não conseguia rir, ela encarava tudo como um deboche, tudo como uma coisa, virava para o outro lado, e ela não conseguia pegar nada de bom no que ele falava, ela pegava só a parte ruim e achava, e aquilo era um motivo de briga. E assim, de mágoa acumulada, sabe? E eu acho que foi isso que aconteceu com ela. A mágoa foi tão acumulada que ela surtou, matou e esqueceu. Tipo assim, resolveu. Sumiu da mente o problema. Eu acho que foi isso. Então, e o cara super bem lá, fazendo as esculturas, sei o quê, vamos ficar sofrendo. Quem matou o cara? Ele era super relax, né? Super relax. Não, acho que o Gustavo falou que ela estuda psicanálise. Gente, ela estuda psicanálise, ela assistiu a série de si e se inspirou. Não engano, né? Isso aí quando foi o tempo de... Mas, assim, mostra muito como a mulher guarda, e ela fez papel de mãe, pai, ela fez papel de tudo, né, a mãe dela. Dos trancos e barrancos, mas fez. O pai dela não queria que ela morasse com ele, né? A Júlia queria, até citou uma vez, o pai dela até engasgou, pra você ver o surto do homem, né? Então, assim, ele engasgou, quase morrendo na frente da Júlia e não queria. Falou assim, não, mãe tem que ficar, filha tem que ficar com a mãe, filhos tem que ficar com a mãe. Como assim? Que pensamento que é esse? Sendo que ele via como que a mãe batia nela, então ele nem... Por isso que eu lembrei do filme Depois do Verão, é bem levinho, vocês vão gostar. Mas mostra como que ele não se esforçou, assim. E é muito da cultura. O homem, ele pode ser um bom pai, mas a mulher tem que ser aquela mãe, não tem isso. O homem pode ser meia boca, né? Mas a mulher tem que fazer o papel da mãe, tem que ser ótima, uma cobrança, uma culpa, igual a Maria falou mesmo, né, Maria? Mas eu lembrei muito até, o escritor vizinho, eu lembrei muito de Mulherzinhos, que tem o cara que fica lá com o protagonista, que você não gosta.
Ai, eu não gosto, gente. Ai, eu li um livro de 600 páginas que é Mulherzinhas, para a personagem principal, que é a personagem mais legal do livro, ficar com um velho. Ah, não. Naquela época, os velhos não eram tão velhos. Nossa, gente, eu tenho outro problema com mulherzinhas, na verdade. Conta. Meu problema é o seguinte, mas assim, né? Não dá pra gente fazer uma leitura também sem pensar na época que ela foi escrita. A Jo, pra mim, ela podia ser tão mais revolucionária e ela, tipo, levou a mesma vida, né? Casou e não sei o quê. Ela foi traumatizada pela perda da irmã, tadinha. Eu não sei, mas eu fiquei... Mulherzinhas, assim, eu acho um livro maravilhoso, eu adoro, mas parece que eu falei, não, mas aí a Jo não fez nada de revolucionário, assim? Então, ela tinha tanto potencial, gente. E aí, ela vê as irmãs casando e aí fala, nossa, agora eu tô me sentindo sozinha. E aí, não. Ela foi ser professora, galera. Porque eu estou anotando algumas coisas para minha aula de amanhã e estou usando justamente o diminutivo mulherzinha. Eu falei, gente, que vocês estão me vendo? Eu achei que eu estava escondida aqui. Inconsciente foi inconsciente, estão todos interligados. A Maria se despediu, falou que precisava colocar os filhos para dormir. A gente também pode ir caminhando, né? Eu não vou botar ninguém para dormir, não. Eu vou tentar assistir Pantanal mesmo. Pantanal. Eu estou fissurada em Pantanal, gente. Gente, a Juma lembra muito de Pantanal, menos eu que não assisto. Então vai lá assistir o seu Pantanal, não perca. A Juma lembra um pouco Tartarado, né? Aquele jeito mais... Então, aquela puxa. Boa noite, gente. Foi muito bom. Peraí, gente. Não sai ainda, não. A gente tem que eu falei que estava caminhando. E pra gente já sair. Calma aí. Antes da gente encerrar a votação, quem não votou, corre lá para votar. O link está aí no chat. Tem algumas pessoas que estão participando, eu acho que pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro, que continuem com a gente nas nossas próximas leituras. E quem não falou nada, se sente à vontade para falar nesse momento, a gente vai adorar escutar vocês. Não vale influenciar a voto, não, viu, meu filho? Pode ter certeza, a gente adora uma boca de urna. E eu tô torcendo aqui já para um livro já. Eu sou boca de urna. Eu tô torcendo para um livro desde a última vez. Eu tô torcendo para Sabor Idêntico ao Natural. Meu tudo é Rio. Sabor Idêntico ao Natural. Vamos lá, gente. Prazer estar com vocês, viu? Pode encerrar, então? Eu acho que sim. Votação encerrada e com 50% dos votos, quem venceu foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Gente, vocês estão me dando pouco trabalho, vocês estão pegando muito também. Fica mais fácil aí. O bom é que a gente não é sem vergonha, né? Porque é só ir lá e comprar o outro livro, né? Já leu, né? Senão, a gente não vai ler só porque o clube vai, não. Parece que quando o clube vai ler fica mais emocionante. Mas é ótimo livro, né? Vai ser uma. Conceição Evaristo só tinha livro bom, né? Então, não tem erro. Que ótimo, então, gente. Fiquem com Deus. Nossa, que religiosa, né? Muito obrigada pela presença. Eu ia falar, fiquem com Deus, porque as deusas estão saindo. As deusas vocês não vão poder ficar. Até mais, gente. Tchau, gente. Próximo encontro, gente.